Eu me chamo Eliane Oliveira, sou aqui do extremo sul da Bahia. Estamos contribuindo na coordenação pedagógica da Escola Popular de Agroecologia. E essa live de hoje é uma live importante, tratando-se da educação, tratando-se, desse debate da agroecologia na educação básica. Vou, dizer para vocês um pouco sobre a Escola Popular. Ela está situada aqui no extremo sul. Ela está na região litorânea aqui. E também muito importante, o que nos empolga dizer que estamos no bioma Mata Atlântica. Então, mais uma vez, dizer a você que está chegando aí na nossa live, sejam bem-vindos. Sou Eliane Oliveira, nós estamos hoje no segundo programa Dialogando com a Escola Popular. Nesse momento, nesse tempo de pandemia, essa tem sido também uma ferramenta importante para que nós possamos estar dialogando com os outros sobre a educação, sobre a agroecologia. E para dizer mais sobre a Escola Popular, é um espaço de formação, um espaço emergida, pelos trabalhadores. Essa escola, ela desenvolve processos de formação com agricultores. Nesta escola também tem o curso técnico em agroecologia, mas também, para além do que já colocamos quanto formação nessa escola, ela vem há aproximadamente 5 anos nesse grande desafio que tem sido dialogar sobre a formação da educação e agroecologia, com o público de educadores, de estudantes, educandos, para que possam, assim, estar fazendo esse debate, essa relação. E hoje nós estaremos aqui, nessa live com vocês, discutindo um tema, educação e agroecologia nas escolas do campo. E traremos hoje três escolas como experiência. A Escola Popular, sendo essa que tem buscado a formação na região, tem travado nesse grande desafio da formação em agroecologia. Também estará aqui a Escola do Campo, Luana Carvalho, do Baixo Sul da Bahia, a Escola Municipal Paulo Freire, do município de Santa Cruz Cabralha, nesse diálogo aqui hoje, conversando com a Escola Popular. Então, para conversar conosco, teremos a educadora Dionara Ribeiro. Ela estará conversando conosco sobre a formação docente em agroecologia. Ela é da Escola Popular de Agroecologia, vem desde o início desse debate, dessa formação para os educadores. Então, Dionara faz parte desse processo de construção. Estará conosco também os jovens Mateus, a jovem Uli, são eles educadores da Escola Paulo Freire, no município de Santa Cruz Cabralha. Também estará conosco o educador Obed, da Escola Luana Carvalho, no Baixo Sul. Então, é muito importante a presença de vocês que estão aqui nessa live para poder conversar com a Escola Popular. A escola, como já disse, ela está aqui na região do extremo sul da Bahia, e ela vem
ao longo dos seus 7 anos, na formação, tanto com os agricultores, técnicos, mas também os educadores. E eu gostaria, né, nesse momento, de estarmos iniciando, quero convidar aqui para poder conversar conosco, para fazer esse diálogo aqui nesta tarde importante. Eu quero convidar a educadora Dionara Ribeiro, que é da Escola Popular de Agroecologia, para que ela converse conosco aqui no programa sobre formação docente em agroecologia, sendo ela essa que tem participado e construído esses processos de formação docente dentro da escola. Então, Dionara, você seja bem-vinda e fale conosco sobre essa experiência da formação docente em agroecologia. Então, boa tarde, Eliane, boa tarde, Uli, boa tarde, Obed, Matheus, e a todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nas redes sociais da Escola Popular e do MST, dizer da felicidade da Escola Popular e das demais escolas também, poderem estar, durante essa tarde, tendo a oportunidade de socializar a experiência que, como a Eliane já colocou, a partir aí de 2014, 2015, a escola vem fazendo dentro desse território do extremo sul da Bahia. Foi quando a escola começou, então, pensar esse eixo de trabalho sobre a relação da escola com a agroecologia, da educação à agroecologia, e começou a incorporar, então, essa dimensão com as escolas do movimento aqui na região e, posteriormente, também em outras regiões, né? A gente sabe que essa temática ela não está restrita somente ao nosso território. Felizmente, outros estados têm riquíssimas experiências para socializar, e quem sabe num próximo programa a gente possa, né, Eliane, convidar essas outras experiências do Paraná, do Ceará e outros estados que estão desenvolvendo, então, esse trabalho, né, da relação, da inserção desse conhecimento de agroecologia no terreno, né, no terreno fértil que é a escola, né, o papel fértil que a escola desempenha na formação humana, né, na infância e na juventude, nas nossas áreas de acampamento e assentamento, né? Então, para o primeiro ponto que a gente gostaria de dialogar com vocês é sobre um pouco da historicidade, né, desse trabalho da educação em agroecologia dentro desse território. De onde surge isso, né? A agroecologia ela nasceu na perspectiva de um projeto político-pedagógico das escolas, nasceu dentro da escola, esse pensamento de se organizar, não. A gente partiu, sobretudo, de uma estratégia política que o movimento já vem discutindo, né, desde do projeto de reforma agrária popular, que a gente tem discutido tanto dentro dos nossos acampamentos e assentamentos, essa estratégia da massificação da agroecologia e da agroecologia enquanto uma forma aí de enfrentamento ao modelo depredador do capital. Então, essa é uma estratégia política. Então, o primeiro passo para se pensar é como é que a gente insere essa discussão, esse debate, esse conhecimento político da agroecologia enquanto uma forma de discutir uma outra forma de sociedade no âmbito das relações escolares, né? Foi nosso ponto de partida. E aí a gente considera que a escola ela é um espaço privilegiado para a socialização do conhecimento, né? Dos conhecimentos históricos, sociais elaborados, né? Isso para o bem ou para o mal. E o capital se apropria disso e intencionaliza esses conhecimentos para fazer a dominação. Então, a nossa estratégia de inserção da agroecologia no terreno da educação básica é justamente enquanto fazer uma disputa de concepção de sociedade e de projeto educativo. E a gente partiu da onde, né? A gente partiu na percepção que essa escola
ela é recheada dessa disputa dentro dos nossos acampamentos e assentamentos, porque ela está sob a tutela de um Estado burguês, né? Então, vem com um currículo para reforçar essa reprodução social, né? Reprodução das relações sociais, das relações de trabalho, e a gente, enquanto movimento, tem a nossa pedagogia, né? Se baseia na nossa pedagogia do movimento, que se fundamenta numa pedagogia socialista, na educação do campo. Então, a escola é esse espaço de uma disputa constante, né? E aí, os educadores dentro dessa escola, eles têm uma função muito importante. Por isso que hoje a gente iniciou essa nossa conversa falando sobre a função, né, o papel, o desafio da formação docente na perspectiva da construção da agroecologia dentro da escola de educação básica, né? Então, o educador, ele tem uma função primordial, e por isso que o capital também disputa a formação desses educadores. Então, a gente também parte dessa compreensão. Essa formação do educador do campo, ela está em constante disputa, e o capital, nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje, a gente percebe que o capital ele está tendo uma grande ofensiva dentro das escolas do campo, na concepção de educação do campo, através de diversas formas de dominação, principalmente focando na formação docente. Então, por isso que, para nós, é fundamental conversar sobre essa formação do professor, né? E também porque a gente precisa rechear a nossa escola, o nosso currículo escolar, a partir desses conhecimentos contra-hegemônicos, de se fazer, de se viver, de se construir novas formas de se produzir alimentos saudáveis a partir da agroecologia, mas que essa forma de se produzir alimentos saudáveis também ela condiciona uma outra forma de vida que não é mediada tão somente pelas relações capitalistas. A gente sabe que a gente está inserido dentro dessas relações capitalistas pelo mundo que a gente vive, mas a gente acredita que as relações camponesas, a partir dos princípios da agroecologia, elas fazem um enfrentamento direto, né, com essa outra sociabilidade. Então, a agroecologia promove uma outra sociabilidade justamente porque ela considera, né, essas várias dimensões da organização do trabalho, da vida, de conhecimentos populares, e ela vai transformando essa vida desses camponeses e camponesas, né? Então, por isso que a escola ela precisa, a escola do campo, se apropriar desses conhecimentos agroecológicos, dessa forma que os camponeses organizam suas vidas e as suas formas de resistência para poder, enfim, enfrentar esse modelo de dominação e construir seu projeto educativo, né? E nesse sentido que a gente considera que é fundamental trazer para o centro do nosso debate essa relação do trabalho, né? Que trabalho é esse, né? Dentro desses territórios que a gente habita, né? Que trabalho é esse, né? Um trabalho mediado pelo capital, mas também há um trabalho que está sendo construído a partir das relações camponesas, que não é um trabalho alienado, né? Ou que visa não ser um trabalho alienado. E a produção de alimentos saudáveis, né? E a gente acredita que essa relação da agroecologia, do trabalho e do projeto de educação emancipatória, ela tende a tensionar, então, essa relação do trabalho, né, mediado pelas relações capitalistas de produção de mercadoria, e trazer essa discussão para o cerne da construção de um projeto político-pedagógico dentro das nossas escolas. Então, isso é fundamental e são os pressupostos que a gente inicia a nossa conversa de hoje à tarde, né? Mas, indo para um pouco de contar como é que a gente começou essa discussão aqui dentro da nossa região, né? Esse tema, como a Eliane já colocou, ele se insere no ano de 2014, 2015, num contexto, então, que aqui no extremo sul da Bahia a gente realizou e continua, né, realizando um grande trabalho de formação para a massificação da agroecologia dentro dos nossos assentamentos, né?
E qual é o contexto que a gente encontra dentro desses territórios, né? Um contexto de uma intensa luta, né? Uma luta pela terra e uma disputa pela terra pelas grandes corporações capitalistas, as grandes empresas do agronegócio, né? No campo educacional, a gente encontra um cenário em que mais de 22%, 23% da nossa população acampada e assentada se encontrava em situação de analfabetismo. Então, a escola popular, que se coloca enquanto uma ferramenta do MST para ajudar na formação e na transição agroecológica, passa a compreender que construir territórios agroecológicos passa, sobretudo, por essa dimensão também da gente avançar no processo da educação, do acesso à cultura das nossas populações. Então, uma das primeiras ações da nossa escola foi construir uma ampla campanha de alfabetização dos nossos camponeses na perspectiva de tornar nossos territórios livres do analfabetismo. Então, a gente acredita que construir agroecologia é alfabetizar também, né? É aquilo que a gente tanto aprendeu com Paulo Freire, né? Trazendo a dimensão também ecológica para esse processo de construção. E por isso que nesse período de 2014, 2015, a gente constrói, então, uma campanha denominada Extremo Sul pela Vida, Agrotóxicos Zero, né? Muito inspirada na nossa campanha nacional contra os agrotóxicos e pela vida, onde a gente organizou mutirões da militância, fomos para as áreas discutir com as famílias no sentido de sensibilizar sobre a ofensiva desses agrotóxicos, muito sabendo que a nossa base também é refém desse processo, né? Então, num processo mais de sensibilização. E dentro desse percurso, a gente ia para as assembleias, para as igrejas, mas também pelas escolas. Então, foi nas escolas que a gente passou a perceber o quanto essa discussão foi potente, tanto com os docentes, mas principalmente com a infância, né? Como a infância, como a juventude, ela se sensibilizou e construiu debates e construiu processos dentro da escola sobre conscientização sobre alimentação saudável, enfim, e foi um processo muito rico. E aí vem para dentro essa síntese dessa campanha que a gente está fazendo, né? Mas nesse período, veio para a escola um pouco dessa reflexão. Bem, a gente quer massificar a agroecologia, mas a gente tem uma geração de crianças, de jovens, que às vezes não estão participando das rodas de formação que os próprios técnicos e a escola popular organiza dentro das áreas. E aí percebeu que a escola ela é esse espaço fundamental para a gente estar formando desde a infância, né? Porque quando a gente ia fazer o debate sobre os agrotóxicos, e muitas vezes continua fazendo, na verdade, muitos adultos, por ter essa formação advinda aí da Revolução Verde, já tem muita resistência sobre isso, né? Mas na juventude e na infância, a gente encontra um coração mais aberto, né, para se pensar essa relação homem-natureza, né? Então, a gente pensou que isso poderia ser um eixo da escola popular a se desenvolver. E aí, a partir daí, então, a escola popular começou a pedir ajuda, né? Bem, a gente precisa formular enquanto setor de educação do movimento, então tivemos muitas contribuições do setor do próprio MST, do setor nacional. A companheira Cristina foi uma pessoa que sempre esteve acompanhando esse processo aqui conosco, dos companheiros do setor de produção também. A companheira Nívia, ela participou bem desse germe da nossa discussão e nos ajudou demais nas primeiras formações com os educadores, e várias incógnitas nesse início desse processo, né? Como fazer a formação desses educadores em agroecologia, né? Então, a Escola Popular começou a organizar esses espaços e, coletivamente, a gente foi aprendendo, né? Quais são as bases, os fundamentos que esses educadores precisam se apropriar para poder fazer esse trabalho dentro das escolas, né?
inicialmente a gente não tinha uma proposta desenhada, né? Eu acho que a gente foi construindo essa proposta com o passar do tempo, né? E esse debate, sobretudo, ele partiu, né, nessas formações iniciais da gente tematizar, né, com os educadores, conhecer um pouco sobre a história das agriculturas no mundo, né, sobre a história da agroecologia e sobre os fundamentos da agroecologia também, né, sempre colocando essa questão, a questão agrária, né, em questão, né, a disputa pela terra, pelos territórios, e discutindo também esse domínio aqui na região das grandes empresas, reflexionando com os educadores essa dimensão também, né? A questão ambiental, né, muito presente nas discussões iniciais que a gente traçou com os educadores, a questão do veneno, do monocultivo, da pulverização aérea, que é muito notória aqui na região, que tem muito plantio de eucalipto, como isso também afeta a vida das pessoas, né? E uma questão que organizava, né, nosso caminhar, né, é justamente como organizar, então, esse conhecimento agroecológico dentro das escolas, né? Então, um pouco foi o motor para a gente pensar essas formações iniciais, né? E qual é o papel, né, da educação na construção dessa contra-hegemonia? Então, também em paralelo, sempre discutindo, né, essa relação que não é tão fácil fazer imediatamente da educação e da agroecologia na questão da gente construir essa contra-hegemonia no interior dessas escolas, né? E a partir daí a escola popular acaba assumindo um papel enquanto um guarda-chuva, né, dessas várias escolas que a gente tem aqui dentro da região. São 52 escolas, são 8 escolas de ensino médio, né? Então a gente felizmente tem conquistado bastante esse acesso à educação, e essas escolas começaram a participar desses processos de seminários de formação e começaram a exercitar, né? Muitas já vinham, algumas, aliás, já vinham exercitando a construção de aulas sobre técnicas agrícolas, como a Escola Paulo Freire depois vai falar, e como isso foi se transformando, né, na perspectiva da construção da temática da agroecologia dentro da escola, ou seja, por disciplina, ou seja, por eixo transversal, né? Então, várias formas que a gente foi ensaiando nesse percursos, né? E, então, nesse momento, a gente já apontava, a gente tinha todas as formações, mas a gente já apontava a necessidade da gente construir, então, uma proposta curricular para a agroecologia, ou seja, a gente precisa organizar esses conhecimentos para poder praticar dentro da escola, né? Para poder socializar com os nossos estudantes. Isso tem que ter uma base, né? Uma organização que venha a partir de um currículo base, né? E então a escola popular, ela juntamente então com os 42 educadores, né, assumiu esse desafio de estudar, de ter as formações com os companheiros com qual eu já citei anteriormente, tantos outros que estão no campo desses conhecimentos agrários, tanto aqui da região e de outros espaços, juntamente com a nossa proposta de educação. Então, a gente construiu uma proposta, né? Uma proposta inicial sobre a organização, então, de um currículo de agroecologia que está dentro desse caderno aqui, que acredito que muitos de vocês conheçam, né? Agroecologia na educação básica, questões propositivas de conteúdo e metodologia, um pouco para tentar guiar, né, a construção desses conhecimentos dentro das escolas. E nesse período, então, também a gente já constrói o que a gente vai chamar dos cursos básicos de educação e agroecologia aqui na região Nordeste. E aí um coletivo grande, né, de companheiras e companheiros se junta, né, na perspectiva do coletivo aqui da região Nordeste para construir um curso que ocorre uma vez por ano, né, num período de uma semana,
trazendo, então, educadores de todos os estados aqui do Nordeste e alguns convidados, para que a gente possa, então, aprofundar os conhecimentos também, ter acesso, na verdade, aos conhecimentos da agroecologia, aprofundar um pouco as nossas reflexões acerca dessa temática que a gente vem construindo ao longo desses anos e poder avançar na massificação, né? Ou seja, a gente precisa espalhar esse nosso projeto, essa nossa proposta de inserção da agroecologia na educação básica em todas as nossas escolas, né, do movimento. Então, essa é um pouco a ideia do curso. É um curso que motiva, é um curso que a gente provoca estudo, provoca trocas de experiências, né? Sempre na perspectiva que essa construção da agroecologia, ela não, na escola, ela não é uma receita formulada para se aplicar, ela está ocorrendo de várias formas, mas o que a gente está tentando construir é alguns princípios, né, que nos leve, né, a ser fiel à nossa fundamentação teórica e metodológica e prática, né, que consiga fazer disso um eixo articulador de todas essas ações que estão ocorrendo dentro desses territórios, né? Então, esse curso básico de Educação em Agroecologia, ele ocorreu no ano de 2016, aqui na Escola Popular, foi o primeiro, né? Sendo um curso que tem momentos de estudos, mas também tem momentos de oficinas práticas, né? De como a gente pode se utilizar, né, dos arranjos produtivos para formular questões para as nossas próprias escolas, né? 2017, então, foi na Paraíba, 2018 foi no Ceará, 2019 em Pernambuco, e esse ano seria no Rio Grande do Norte, mas, infelizmente, veio a pandemia e a gente, enfim, está nessa situação que não pode realizar, né? Seria, inclusive, agora, durante o mês de julho, né? Esse curso. Mas a gente, nesse período, até o 2017, foi um momento que as escolas avançaram bastante nessa questão da construção de arranjos produtivos dentro das próprias escolas, ampliando, então, a relação da escola com a comunidade, trazendo, então, pais, mães, sábios, guardiões do saber, que a gente chama aqui, para dentro da escola, para socializar seus conhecimentos acerca da agroecologia, dos seus arranjos produtivos, né? Acerca da historicidade do território. Então, foi um momento que a gente conseguiu avançar bastante nessa perspectiva de incluir a agroecologia dentro das escolas. E conforme a gente avança, a gente sabe que também surgem os desafios, né? E então surge e nos persegue desde o início esse desafio da própria formação docente, que não é um desafio que fica restrito à formação docente em agroecologia. Na verdade, é a formação docente na perspectiva do nosso projeto de educação enquanto classe trabalhadora, né? E a gente sabe que a maior parte dos nossos educadores, né, a gente é formado dentro das universidades em que a maioria não tem esse viés da pedagogia do movimento, da pedagogia socialista, da educação popular, né? Então, vem com uma concepção muito liberal de educação, né? E aí foi o nosso grande choque, ou seja, a nossa agroecologia, que a gente, enfim, se utilizou de muito tempo para estar estudando, para promover seminários, ela chega num limite que é a formação do educador, né? Ou seja, a gente acredita que a gente só avança nessa perspectiva dessa educação alargada, que a gente chama omnilateral, né? Se o sujeito, o educador, ele estiver apropriado desses fundamentos, né? E esteja clareza, né? Desse processo dentro das escolas. Então, veio o desafio, bem, a gente precisa caminhar nos dois sentidos, precisamos formar os nossos educadores a partir da nossa concepção de educação, e que um seminário não dá conta disso, né? A gente precisa fazer um curso talvez com mais fôlego para formar um coletivo que vá formar outros na perspectiva da formação de formadores, e a gente também precisa avançar na compreensão dos conhecimentos fundamentais que os educadores precisam ter
para trabalhar a agroecologia dentro da escola. Longe de imaginar que a gente vai estar formando agrônomos ou engenheiros florestais para poder atuar dentro de uma escola. Não é isso, mas a gente compreende que os educadores, sim, eles necessitam ter a base, a fundamentação da agroecologia para poder estar trabalhando esses conhecimentos com as crianças. E dentro desse percurso, a gente está enfrentando diretamente a disputa dentro da escola com os programas de educação ambiental do capital. Então, aqui na região, em todas as regiões do Brasil, a gente sabe que as empresas elas estão se oportunizando pela janela da educação ambiental para fazer a disputa da concepção de educação dentro das escolas do campo. Então, aqui as empresas de celulose fazem esse processo, o Sistema S faz esse processo a partir do programa Despertar, e o público-alvo dessas empresas são os educadores. E o que a gente começou a perceber é que os educadores nossos acessavam esses programas também, né? Ou seja, via as próprias universidades que estudam ou via próprias secretarias municipais de educação que fazem acordos de cooperação com esses órgãos. Então, a gente teve o desafio de pensar bem, a gente precisa que esses educadores se deem conta do que são esses programas. E são programas muito sutis, né? Então, se você não tiver uma formação crítica, uma consistência teórica, você nem percebe que o programa de educação ambiental Despertar, por exemplo, ele está formando para uma concepção totalmente voltada ao empreendedorismo rural, toda voltada ao agronegócio, o que vai, enfim, vir de enfrentamento à nossa prática política, né? E por conseguinte, vai formando os nossos próprios alunos e as nossas próprias comunidades. Então, uma questão foi essa. Os nossos educadores, acostumados a organizar os projetos que as prefeituras organizam, né? Intencionalizam dentro das escolas, começaram a reproduzir isso com a temática da agroecologia, ou seja, eu faço um projeto, eu faço uma horta na escola, eu faço uma reciclagem, isso já é agroecologia por si só. Então, como é que a gente vai enfrentar esse processo, né? Que a gente sabe que discutir a agroecologia não pode ser reduzido à reciclagem de lixo, né? Como essas empresas fazem, ou como essa discussão do consumo consciente, de você fechar a torneira para escovar o dente, né? Então, é uma discussão rasa e que não coloca, jamais vai colocar a centralidade de quem, de fato, está devastando e deteriorando o meio ambiente, né? Pelo contrário, né? Culpabiliza o sujeito. Então, foi uma dessas questões, né, essa reprodução nossa própria por falta de uma base teórica consistente, né? E, então, a gente criou, né, enfim, tem essa necessidade, né, de um espaço orgânico, onde a gente reunisse os educadores, conseguisse estudar, aprofundar essa concepção nossa de educação, da agroecologia, para aí sim conseguir construir coletivamente esses pressupostos teóricos, metodológicos para a construção de um currículo. Muito embora a nossa base curricular, a gente acredita que ela esteja sendo fiel ao que a gente almeja, mas a gente precisa aprofundar na formação dos educadores, né? E por isso a gente conseguiu conquistar, então, um curso de especialização em educação e agroecologia, conjuntamente aí com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, né? E esse curso ele vem com esse principal objetivo, né? De a gente formar os nossos educadores na perspectiva do aprofundamento das bases teóricas e metodológicas, né, que fundamentam as nossas práticas de educação em relação ao trabalho e agroecologia, né? Então, essa relação trabalho e agroecologia é fundamental para inserir dentro do terreno dos nossos projetos políticos pedagógicos, né? Também esse curso
ele veio para contribuir para a consolidação do conhecimento e das práticas de agroecologia nas escolas do campo, né? Para a gente conseguir consolidar, né, esses conhecimentos que coletivamente a gente vem tentando estudar e, ao mesmo tempo, elaborar sobre, né? Refletir, então, sobre as relações entre trabalho, educação e agroecologia. Precisamos refletir sobre isso, né? Sobre a perspectiva de suas determinações e implicações históricas e pedagógicas, né? E também potencializar, né, uma ação docente crítica e emancipatória, né, em contraste com a racionalidade utilitarista e instrumental. Então, esses foram um pouco dos objetivos centrais que ajudaram a gente construir o curso. Esse curso, então, ele iniciou no ano de 2019, né, no início. É um curso que teve 4 etapas. O término, né, desse ciclo de estudos e elaborações coletivas seria agora, no mês de maio, mas, infelizmente, veio a pandemia e enfim, interromper um pouco isso, mas a gente continua em processo de estudo, né, sobre esse percurso, né? E dentro desse processo, é interessante a gente salientar que o curso ele intencionalizou muito a questão da gente conhecer e se apropriar do método do materialismo histórico, de leitura de mundo, de leitura da nossa realidade a partir de uma visão dialética, né? Então, muito surgiu da gente fazer o exercício de pensar esse nosso território nessa construção, nessa contradição, né, entre as relações do capital, do trabalho, como é que isso se materializa dentro dos nossos assentamentos, dentro dos nossos acampamentos, né? Então, quebrar um pouco essa visão idealista, isso é fundamental para a nossa perspectiva de educação, né? Precisamos construir uma leitura dialética desse trabalho, né? Que os nossos assentamentos eles não estão imunes às contradições, muito pelo contrário, estão recheadas delas, né? Dessa sociedade capitalista. Nos levou também a refletir sobre os fundamentos da educação, né? Da educação, da própria pedagogia do movimento, mas, sobretudo, estudar, né, a partir de alguns clássicos como o Pistrak, né, as experiências históricas construídas na União Soviética, que trazem o trabalho como uma centralidade, como princípio educativo dentro do trabalho, né, docente, né, e como é que a gente tematiza essa questão do trabalho dentro da escola, né? Também a gente discutiu bastante sobre essa questão da construção do docente enquanto um intelectual orgânico dentro do processo do curso, né? Como é que a gente se vê enquanto esse intelectual que está na ponta, que está na formação, né? Está ajudando na formação humana, mas que também elabora, também pensa e é capaz de dar continuidade a esse projeto que o movimento tem dentro da própria escola, né? Na formação das gerações de agora e das gerações futuras. Então, a necessidade do educador se ver também como um produtor, como um elaborador, como quem se apropria desse conhecimento histórico, e não meramente como um transmissor de um discurso, de uma narrativa do capital dentro das nossas escolas, como é o caso, enfim, do que a gente está vendo agora, né, com o avanço e implementação das BNCCs. Então, a gente passou muito por isso, né, muito pelo um processo de conscientização, de diálogo sobre esse papel do educador dentro das escolas. E por isso que das metodologias do curso, que funcionou em regime de alternância, foi pensar um curso que mexesse com os projetos pedagógicos das escolas, como a partir desse arcabouço teórico, né? Então, participaram desse curso mais de 17 escolas, né, Eliane? Como, a partir dessas 17 escolas, né, desses 42 estudantes que continuaram no curso, a gente pode pensar uma intervenção na perspectiva da agroecologia e educação dentro desse terreno. E por isso que tradicionalmente, a gente não construiu um trabalho de conclusão de curso
que individualizado, né? Foi um trabalho que foi construído ao longo do processo na perspectiva de se pensar, a partir dessas bases teóricas, metodológicas que o curso proporcionou, uma intervenção dentro da sua escola. Mas essa intervenção muito baseada numa pesquisa, né? Numa pesquisa histórica do território, uma pesquisa socioambiental, que esses educadores inventariassem esse território pelo qual eles estão inseridos e conseguissem fazer a mediação entre o particular e a totalidade, né? Então, isso foi uma necessidade, né? Como a gente constrói esse movimento com os educadores de olhar para o território, olhar para as contradições e conseguir projetar, né, a inserção da agroecologia a partir dessas bases, né? Então, o projeto de intervenção também foi construído coletivamente, né, em duplas, trio, 4 pessoas, enfim, dependendo da escola, né, que estava inserido no processo, né? Então, a gente tem trabalhos, né, nesse processo que estão pensando desde como trabalhar a agroecologia desde a infância, então pensar um menino que se insere na escola com 4 anos, então necessariamente vai exigir da gente pensar qual é a relação da agroecologia, da questão agrária com o lúdico, né? Nós precisamos pensar sobre isso, porque o aprendizado dessa temporalidade se dá mediado pelo lúdico. Então, tem trabalhos de conclusão de curso que foram buscar, né, uma base e tentar elaborar sobre, e a gente não está dizendo que isso é fácil, mas que é necessário se a gente quiser colocar a agroecologia desde a infância. Ao mesmo tempo, trabalhos do ensino fundamental 2, né, que já conseguem pensar a organização dos conhecimentos a partir de áreas do conhecimento das ciências naturais, e também alguns trabalhos que nos apontaram para ajudar a pensar uma intervenção da construção de um projeto político-pedagógico sob as bases, né, da educação e da agroecologia, que é um pouco, talvez, o que o Obed também vai poder dar uma contribuída com a gente hoje, que é a Escola Luana Carvalho, né? Então, já pensando um projeto político-pedagógico sob essas bases da agroecologia, como organizar isso dentro da escola. Então, isso foi fundamental, porque esse projeto de intervenção, necessariamente, ele exigiu uma leitura histórica, uma leitura socioecológica do território, das relações, como a gente se apropria da questão dos sistemas agrários, né? Consegue percebê-los, consegue se apropriar dessa relação, e também como é que a gente tensiona essa relação entre escola de educação básica e comunidades, né? Uma relação super necessária, porque a gente costuma dizer que a agroecologia ela chegou para sacudir e derrubar os muros da escola, né? A atualidade ela precisa estar dentro da escola e a atualidade é a vida dos nossos territórios. Então, necessariamente construir a agroecologia dentro da escola precisa ser mediada por essa relação direta entre os conhecimentos historicamente construídos na escola e o saber popular, que isso não se opõe, né? A gente trabalhou isso também muito dentro do curso, né? A escola ela tem um papel de socialização desses conhecimentos historicamente construídos, mas a comunidade ela tem um saber tradicional, um saber popular que também é validado, que também é importante e que precisa se entrelaçar com a nossa escola, né? Para, de fato, construir um projeto político-pedagógico condizente com o projeto político que a gente acredita, né? E, por fim, essa relação do trabalho, né? A gente acredita muito que o trabalho ele precisa estar dentro da escola, né? Mas não é o ato somente da gente fazer uma ilustração do trabalho, né? A gente aprendeu isso muito com as leituras do próprio Pistrac, né? A gente ter o trabalho, ter uma gestão coletiva, né? Uma auto-organização dos estudantes, mas na perspectiva de um trabalho que é um trabalho que liberta, né? Que é um trabalho que não é alienado. E, ao mesmo tempo, essa infância, essa juventude
conseguir perceber as relações de trabalhos que estão imbricadas dentro do processo capitalista e também dentro do processo de organização dos nossos territórios inseridos dentro da agroecologia, os tipos de trabalho, né, como esse trabalho ele é capaz de organizar a vida das pessoas, né? Então, essa relação é muito importante e a gente está construindo vários ensaios, né, de várias experiências com arranjos, né, dentro das próprias escolas, como espaços onde as crianças trabalham, como é o caso que o Uli e o Matheus vão traduzir para a gente, onde tem um sistema agroflorestal, onde a comunidade participa mais, a escola, os educadores dão manutenção a esse processo também, onde ocorrem as aulas. Então, acho que isso é fundamental. E para quem tem os cursos técnicos, né, então, a construção dos arranjos produtivos na escola são de fundamental importância, né? E, por fim, a gente acredita que a apropriação, né, desses... Eliane, se puder me mostrar a plaquinha de quanto tempo eu tenho, se puder, essa relação que a gente precisa tematizar dentro, principalmente, né, a necessidade da gente construir outras relações, né, socioecológicas, né, a gente perceber o território que a gente está inserido e construir com os educadores mecanismos de que os nossos educandos eles vão se forjando nessa outra sociabilidade de relação, né, de compreensão do que é a natureza, né, de que processos estão inseridos nessa relação ser humano-natureza. Então, esse é o nosso desafio. A gente acredita que a gente precisa fazer uma reconstrução metabólica, né? Ou seja, o ser humano ele faz parte desse meio e que a criança, se ela se inserir dentro da escola, desde a educação básica, desde a infância, tendo uma visão, tendo conhecimento sobre essas relações socioambientais, ela com certeza vai tratar a terra de outra forma, né? Vai compreender as diferentes contradições que estão postas dentro da nossa organização, da nossa sociedade e vão se colocar também em contraponto a esse modelo e na perspectiva de construção de outros. Então, acho que eu falei um bocado a mais, né, Eliane? Mas agradecer e aí a gente fica para o bloco de questões, de contribuições dos companheiros que estão assistindo a nossa live de hoje da Escola Popular. Então, muito bem, Dionara. Agradecer aí a grande contribuição da nossa companheira Dionara. É um tema, né, que, de fato, leva a falar por conta da importância que é falar da educação e agroecologia. E eu gostaria, desde já, de estar agradecendo a vários companheiros e companheiras que está aí acompanhando a nossa live nesta tarde, né, com esse importante tema, educação e agroecologia. Quero dizer que nós temos aqui na nossa live, né, companheiros aí, companheiras do Rio Grande do Sul, da Bahia, São Paulo, Alagoas, Minas Gerais. Tá aqui, são vários que têm aparecido, né? Mas está a professora Cristiane, Taperoá, Bahia, Nívia Maciel, da Escola Municipal Araci Pinto, Cabralha, Sandra Farias, coordenadora do CETEP do Baixo Sul, está aqui conosco. Vi também a professora Nalva, a professora Luzeni, da UNEB, Campus 10, Teixeira de Freitas, nos acompanhando. Está conosco também a educadora aí, né, Josinelma, da EFA, ali no Espírito Santo, a diretora das escolas do campo do município de Cabralha, a professora Vânia. Então, a gente agradece, né, tem vários outros que estão acompanhando aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, site da Escola Popular e assim por diante. Então, muito obrigado, vamos continuar, né, com esse nosso importante debate, agradecer a professora Dionara, que trouxe aí, né, a experiência da Escola Popular, elementos assim muito importantes. Só um pouco dizendo, né,
em relação ao CIOPOS, foi algo que Dionara trouxe, e ela falou dessa relação também com a agroecologia, onde pudemos, assim, trabalhar com esses educandos, e desse resultado, né, nós tivemos 723 alfabetizados e alfabetizandas aí na região do Extremo Sul, nos diversos assentamentos e acampamentos que nós temos. E, assim, a experiência da educação em agroecologia, ela perpassa por várias escolas, né, como a Dionara já disse, só aqui no Extremo Sul são 52 escolas, 7 de ensino médio, e a gente tem vindo nesse grande desafio de trazer a agroecologia para essa discussão, tendo em vista que a agroecologia, né, ela é ciência que fundamenta, né, esses vários pilares que a Dionara trouxe aí com muita firmeza. Então, agora, nesse nosso diálogo aqui, conversando com a Escola Popular, esse programa, onde nós estamos no segundo programa, temos agora os educadores aí representando a Escola Paulo Freire, em Cabralha, a Uli e o Matheus, também o educador Obed, representando a Escola Luana Carvalho, no Baixo Sul. Como os três, eles também têm passado, né, pelo chão da Escola Popular, através de formação, trazendo os educadores dessas escolas também para dentro, né, dessa formação docente da Escola Popular. Gostaria de saber se os três têm algo a comentar sobre, né, essa experiência da Escola Popular. Se não, a gente já adentraria ao tema dos companheiros, que irão trazer sobre a experiência das escolas, o qual, né, eles estão representando. Dizer também que nós já temos algumas perguntas, né, que os companheiros e companheiras que estão aí na nossa live já estão enviando. Então, logo mais, a companheira Dionara e talvez os outros educadores que irão aqui, né, falar, eles também poderão contribuir aí respondendo os desafios, né? Porque são desafios que nós estamos também tratando aqui nessa tarde. Então, Uli e Matheus, né, se tiver algo para comentar sobre o que a companheira Dionara trouxe, da formação docente, vocês fiquem à vontade, estão convidados agora. Se não tiverem, vocês também podem já, né, falar sobre a grande experiência que tem sido ali na Escola Paulo Freire, no município de Santa Cruz Cabralha. Uli e Matheus, sejam bem-vindos. Desculpa, o som estava desligado. Então, boa tarde, Eliane, boa tarde, Dionária, o Obed. Gostaria de dizer que a Dionária ela trouxe elementos importantes, né, para esse processo da agroecologia, que aí fluiu muito em nossa escola, que é a escola ao qual vamos estar falando hoje. O meu nome é Matheus, eu faço parte do assentamento Luiz Inácio Lula da Silva, a qual a escola fica localizada, e hoje eu e a Uli vamos estar abordando um pouco, né, as experiências que vêm sendo construídas referente à agroecologia pela escola. Então, meu nome é Uli Cardoso, estou contribuindo atualmente, né, na coordenação da Escola Municipal Paulo Freire, como coordenadora pedagógica, e também contribuo com o setor de educação da Brigada Elias, né? Então, a Escola Municipal Paulo Freire, ela está inserida no assentamento Luiz Inácio Lula da Silva, no município de Santa Cruz Cabralha, na região do Extremo Sul, sendo fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, do movimento MST, e em seu bojo ela vem trazendo a pedagogia do movimento. Então, essa escola ela está inserida num processo de luta, né, em uma relação muito nítida com o campo. Ela foi criada no ano de 2006. Nesse início, ela vinha trabalhando com a disciplina de técnicas agrícolas, né, em sua grade curricular, mas aí em 2013, a partir da campanha Extremo Sul, devido à campanha Extremo Sul pela Vida Agrotóxico Zero, nós fizemos essa transição
da disciplina de técnicas agrícolas para a disciplina de agroecologia. É uma escola que atualmente ela vem atendendo um público de 250 alunos, onde abrange 11 comunidades, né? Então ela vem atendendo a 11 comunidades, que são comunidades que vão para além de áreas de assentamento, atendendo da modalidade da educação infantil até o ensino do EJA. Referente à disciplina de agroecologia, as aulas acontecem 2 vezes, né, na semana. Temos 2 aulas de agroecologia na semana, cada aula totalizando 45 minutos. Essa aula ela se dá na escola, né, em sala de aula, mas também ela se dá para além dos muros da escola, em áreas externas, né? Então, as aulas acontecem no quintal produtivo, então, da própria escola, ou até mesmo em lotes de alguns parceiros da comunidade que está ajudando a construir a agroecologia, tanto na escola quanto na comunidade. Durante a aula, tentamos sempre consociar os momentos de aprendizagem, relacionando a teoria com a prática e tentando consociar também os conhecimentos populares entrelaçados com os científicos. E aí, dentro disso, nós vamos estar falando como que se dá o ensino da agroecologia, como que isso vem sendo construído a partir das modalidades de ensino. Então, assim, né, a nossa experiência da agroecologia nas modalidades, a gente vai iniciar no processo da educação infantil, né? Na educação infantil, a gente trabalhamos com a ludicidade, agregando sempre as brincadeiras e jogos no cotidiano escolar. A gente compreende que nessa faixa etária é importante iniciar o processo de introduzir os temas, né, como reconhecimento do espaço onde mora, compreender essa relação da ecologia, solos, semente, né, a relação das plantas. A gente começa a desenvolver nessa faixa etária atividades que respeitem a sua idade e seu tempo de aprendizado, né? Então, o educador, né, nessa modalidade, ele tem um pouco maior, ele começa a se desdobrar mais para o processo de planejamento, né? Porque os materiais didáticos que a gente tem a respeito da agroecologia tem uma linguagem um pouco mais ampla, então é necessário um estudo e um planejamento mais focado desse educador para trazer para a realidade da educação infantil. Então, começa a introduzir pequenos textos, né, traz histórias, vídeos, jogos, e além dessas atividades que é exposta em sala de aula, né, a gente também leva nossos educandos para atividades práticas, né, que a gente entende que nessa faixa etária também é importante o contato com a realidade, com a vivência dessa disciplina, né? E aí, no Fundamental 1, né, a gente tem a proposta de, além de introduzir esses conteúdos, começar a aprofundar também alguns temas da agroecologia. E aí também a gente trabalha a teoria prática lado a lado, começamos a introduzir pesquisas de campo, né, fortalecemos a questão das leituras, trazemos vídeos, fazemos dramatizações e jogos também nessa modalidade, né? Alguns conteúdos são inseridos como agroecossistema, biodiversidade e agrobiodiversidade, né? A gente tenta levar nesse espaço onde nossos educandos começam a identificar os tipos de solo, compreender essa relação da ecologia, né? Identificar o tipo de produção de alimentos que tem dentro da sua comunidade, conhecer e desenvolver essas práticas da agroecologia. Então, aí pensando nisso, desde da modalidade da educação infantil, Fundamental 1, ela vem percorrendo esses processos, né, de introduzir a agroecologia e aprofundar. E aí, já no Fundamental 2 e no ensino do EJA, tentamos introduzir, aprofundar e consolidar o ensino da agroecologia, entendendo que esses alunos que fazem parte dessa modalidade já carregam em si uma bagagem de conhecimentos. Conhecimentos eles que vai desde conhecimentos populares, pois são alunos que, na maioria das vezes, viveram no campo, passaram a vida no campo, são filhos de pessoas que viveram a vida toda no campo e carregam uma certa bagagem de conhecimentos populares, conhecimentos empíricos, que são associados à agroecologia. Para além disso, abordamos conteúdos que vai desde conhecer, na verdade, o que é agroecologia, né, qual o significado da agroecologia para nós, enquanto educação do campo, e compreender a agroecologia enquanto projeto de desenvolvimento do campo, em contraposição a esse modelo de agronegócio que está vigente.
Tentamos também fazer uso de seminários, né? Seminários esses que acontecem dentro da escola, fechado, em sala de aula com os alunos, e até mesmo seminários que são expostos para a comunidade. Então, assim, é um momento em que os alunos têm é um momento que os alunos têm de apresentar tudo que está sendo construído, tudo que está sendo desenvolvido na escola para a comunidade. Um momento da comunidade ter um olhar, né, para a agroecologia, para ver os resultados que está sendo construído a partir do ensino da agroecologia dentro da escola. Para além disso, construímos pesquisas de campo, né, para entender como os pais estão lidando com a agroecologia em si, o que os pais entendem por agroecologia, e pesquisas bibliográficas, entendendo que a agroecologia ela se constrói muito a partir de uma diversidade de conhecimentos, né? Conhecimentos populares e conhecimentos científicos. Fazemos uso de leituras, de livros, artigos que estão relacionados ao tema, e também acrescentamos vídeos, filmes e documentários. Dentro disso, ao decorrer desse processo, a escola foi construindo algumas experiências e estruturas importantes para a construção da agroecologia na escola, né? E uma das maiores experiências que a escola tem hoje é a construção de um SAF. Esse SAF antes pertencia às mulheres da comunidade, mas aí as mulheres acabou doando esse espaço, esse local para a escola, né? Então a escola se apropriou desse espaço importante para usar como experimento da agroecologia mesmo. Então é um espaço onde todos os alunos, todas as pessoas que passam pela escola deixa, né, sua semente lá, deixa algo lá. É um espaço importante de divulgação mesmo para a comunidade, fica centralizado no meio da comunidade, então a comunidade consegue observar os resultados, né, as práticas que estão sendo desenvolvidas pela escola. Nesse SAF também tem uma horta, que é a horta agroecológica. Essa horta ela foi construída a partir das aulas práticas que vem acontecendo junto com os professores e alunos. Então, é uma horta que tem a participação também de todos os alunos. Essa horta ela tem como objetivo de acrescentar no cardápio da escola, né, meio que criar um cardápio alternativo para a escola, entendendo que a escola, por trabalhar a agroecologia, tem que trazer um cardápio que realmente tenha a cara da agroecologia, que tenha a cara do que está sendo trabalhado ali. Fazemos também alguns tipos de adubo orgânicos, plantio diversos de árvores nativas de nossa região, e, para além disso, construímos também construção de baixo custo, né? Levando em conta a construção de baixo custo. Então, dentro disso, construímos algumas estruturas essas que são importantes no contexto agroecológico, né? No desenvolver da agroecologia. Temos um miocário, que fica localizado dentro do SAF da escola. Esse miocário é um espaço de experimento mesmo para os alunos, um horto, um galinheiro e um viveiro que está em processo de construção. Esperamos que, em breve, seja também um espaço formativo para os alunos. E, para além disso, a escola ela vem construindo algumas ações, né? Ações importantes no sentido de consolidar a agroecologia, ações interventivas dentro da comunidade. E aí, uma das maiores ações que a escola vem criando, né, para além do SAF, de todos esses processos que ela vem construindo dentro da comunidade, é um projeto que ela construiu, que é o projeto agroecológico. Esse projeto ele tem como objetivo específico fortalecer a proposta da agroecologia dentro da escola, inserindo a comunidade em todas as práticas e ações desenvolvidas. E, para além disso, ele vem promover ações na comunidade, né, fazer o resgate desses conhecimentos populares e desenvolver práticas sustentáveis de conservação do meio ambiente como um todo. Então, desenvolver práticas dentro da comunidade. E aí, esse projeto ele é formado por oficinas, né? Então, temos a oficina de reflorestamento, por exemplo. É uma oficina que ela tem desenvolvido um forte trabalho dentro da comunidade, no sentido de tentar reflorestar uma área que, ao longo desse processo, foi devastado. É uma área que fica à margem de um rio, né, daqui da nossa comunidade, e entendendo a importância dessa vegetação às margens do rio, ou seja, as matas ciliares,
a escola teve uma sensibilidade de tentar reconstruir essa área para fortalecer mesmo a agroecologia dentro da nossa comunidade. Então, todo esse processo, né, ele demanda estudo e planejamento, né? Então, esse planejamento ele é feito integrando sempre a teoria e a prática, né, e considerando o conhecimento popular como elemento primordial deste processo. O planejamento ele acontece individual e tanto coletivo também. O planejamento individual acontece sempre uma vez na semana, que são o momento do AC do educador. E o coletivo é sempre no final de cada unidade, onde a gente tem um processo de avaliação desses conteúdos, né, e das ações que são desenvolvidas dentro da escola. A metodologia das aulas, ela se caracteriza, né, principalmente pela participação do educando. Então, a gente tenta envolver o máximo esse educando no processo dessas ações, né? Na sala de aula, levando o mesmo para além dos muros da escola, onde se coloca em prática o que é aprendido na técnica. Então, a gente tenta englobar, né, conjuntamente esse processo, teoria e prática, andando lado a lado. A formação também ela é muito importante nesse processo, então nossos educadores eles são incentivados, né, a participar das formações que são disponibilizadas pelo próprio movimento, que são seminários, cursos e capacitações, e para além disso, a gente também vê a necessidade dessa formação específica dentro da nossa escola, a partir do momento que vai demandando os conteúdos, né, e também as dificuldades que vão surgindo no decorrer do ano, né? E a gente começa a pensar essas capacitações diretamente para a nossa equipe, né? Até da questão da alimentação saudável, né? Que é o cardápio alternativo, de que forma a gente começa a introduzir esse processo na escola. Porque a gente entende que a agroecologia não é apenas um conteúdo, né? Ele não deve ser dado como apenas aula, né? Ele deve estar num conjunto da escola, é um processo, a gente pensar desde o processo da organização dos nossos educandos, como a partir daí vão se organizar nesse processo, até o chão da sala de aula, né? Até a questão de atingir a nossa comunidade. Então, levar esse conteúdo para além do muro da escola, onde a nossa comunidade ela vai estar inserida neste processo. E aí, falando assim um pouco de como se deu essa construção da agroecologia na escola, parece que tudo se construiu muito fácil, assim, que aconteceu naturalmente, mas, na verdade, ao longo desse percurso, tivemos diversos desafios. E eu destaco um dos maiores desafios aqui a aceitação de alguns pais da comunidade. E, ao mesmo tempo, eu coloco que isso é uma construção histórica, né, que vem sendo colocado pela sociedade, de que o campo ele não é lugar de pessoas estudadas, né, que o campo ele é atrasado. E aí a escola ela vem muito nesse sentido de conscientizar, né, fazendo com que esses pais entendam que o campo também é lugar de construção social e também é lugar de conhecimento, de construção de saberes. Dentro disso eu coloco o planejamento também, que aí, como a escola ela atende a modalidade desde o ensino infantil, encontramos algumas dificuldades em ter acesso a materiais que vai de acordo com os alunos, entendendo que esses alunos eles têm de 2 anos e meio a 6 anos. Então, o professor ele tem uma tarefa de se debruçar mais nesses conteúdos, tentando levar para a realidade daquele aluno, tentando trabalhar mesmo de forma lúdica, fazendo com que o aluno entenda esses conteúdos. E aí outra questão é a formação. Aí eu falo que quando a gente está construindo a agroecologia, a formação ela não parte somente dos educadores e dos alunos. Então, todos que estão envolvidos nesse processo tem que fazer parte dessa construção, tem que ter um momento formativo. Então, vai desde do vigia que está na escola até a pessoa que trabalha na cozinha tem que estar inserida nesse processo de construção da agroecologia. E outro desafio é a falta de alguns recursos que atendam às demandas, né? As demandas, recursos pedagógicos e instrumentos que atendem às aulas práticas mesmo, o desenvolvimento das aulas práticas no dia a dia. Mas é claro, para além desses desafios que a gente vai tendo no dia a dia, né, e no decorrer do ano, a gente também tivemos vários resultados, né? A comunidade, apesar de ainda ser um desafio esse enfrentamento, a gente também consegue, hoje em dia, levar esse debate mais profundo da agroecologia para a nossa comunidade, e a gente começa a ter o retorno dos pais dentro da escola, né, quando vem para a reunião e começa a falar
que aquela experiência que o filho levou, ele fez e deu certo, né? Que começa a pensar totalmente diferente sobre o processo da agroecologia, sobre essa disciplina, né? Sobre essas aulas práticas, né? O envolvimento também dos alunos nessas atividades, né? Também são resultados desde o início, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido na escola, então a conquista e a participação desses educandos, intercâmbios que a gente começa a ter, né, e as visitas de estudantes de outras universidades para conhecer esse espaço que é o SAF que a gente tem, que é muito importante e é um ponto positivo, porque o SAF, ele nasce a partir do momento que a gente começa a inserir a agroecologia, né? Então, a gente vê a comunidade vê a transformação daquele espaço, o próprio educando vê a transformação daquele espaço, e é muito gratificante o olhar desse educando quando ele percebe que essa atividade é fundamental para a vida dele, né? Outra questão que é positiva são as nossas construções que a gente começa a fazer junto, né, nesse processo de coletivo, e que a gente consegue integrar a comunidade em geral a participar e contribuir nesse processo. Então, a gente começa a entender que a agroecologia não é somente construída a partir de uma ciência exata, né? Mas principalmente de diversos saberes, tradições e experiências vividas no campo. E essas experiências a gente começa, né, trazer para dentro da nossa escola e vai fortalecendo a luta da agroecologia. E aí, com isso, eu queria ressaltar que, durante a aula, existe uma participação muito ativa dos alunos que estão envolvidos nesse processo de construção da agroecologia, né? Porque eles, assim como é uma troca de conhecimento, os alunos e os educadores estão construindo esse processo formativo a partir do dia a dia, a partir da prática diária desenvolvida dentro da escola. E com isso nós entendemos que a agroecologia ela tem um papel fundamental na construção de um novo modelo de sociedade e de um novo modelo de educação. Modelo esse pautado na equidade social. E aí eu queria dizer que a agroecologia ela só se consolida a partir da participação ativa de todos os atores envolvidos nessa construção. Então, a agroecologia ela só se consolida a partir da participação de todos da comunidade, de todas as escolas, de todos que estejam inseridos nesse processo de luta. Ela foi uma semente lançada lá em 2013, né? E hoje ela está em processo de crescimento e já dando grandes frutos aí para a nossa escola. É meio que um pouco disso que nós tentou passar para vocês que estão nos assistindo. Sim. Eliane? Muito bem, Uli, muito bem, Matheus, né? Muito bom e bonito ver vocês dois, né, falando sobre a agroecologia na escola Paulo Freire, nessa escola, essa escola que é, né, um grande exemplo aqui dentro do nosso território. Nossa, travou. Oi. Então, é importante ouvi-los, né? Quero parabenizar aos dois, Uli e Matheus, pela importante experiência da Escola Paulo Freire, o qual vocês trazem aqui nesta tarde, dialogando com a escola popular. A gente acredita, né? Cremos que a pandemia vai passar, e aí fica aí o convite de todos para poder conhecer a Escola Paulo Freire, que está ali, né, no município de Santa Cruz Cabralha. São experiências magníficas, né, que tem ali naquela escola. E é como vocês já disseram, a agroecologia ela precisa estar atrelada, ou seja, ela é uma construção que caminha junto com a comunidade, com o território, com os educadores que estão dentro desse espaço. Se não houver essa troca, não há experiências tão eficazes como as que vocês trouxeram aí para nós. E agora nós iremos convidar aqui o nosso camarada, né, educador Obed, lá da Escola Luana Carvalho, no Baixo Sul da Bahia,
para que possa falar aqui conosco da grande experiência ali no território do Baixo Sul, na Escola Luana. Obed, seja bem-vindo. Obrigado, Eliane. Um abraço enorme, uma boa tarde para todas e todos, aí para os companheiros e companheiras da Escola Popular, também para os companheiros de toda a regional aí do Extremo Sul, da Universidade, da UNEB, do Cefet aqui do Baixo Sul, nosso parceirão. Mandar um abraço para as professoras e professores da Luana Carvalho, da Jefferson Santos, da Elisete acompanhando. Enfim, abraços para todo mundo. Vamos começar. A Luana Carvalho, ela está situada numa região que é cercada de floresta. Então, debater a agrofloresta numa região cercada de floresta é um negócio que me parece que não é nenhuma questão de escolha, né? Outros motivos também nos levam a debater a agrofloresta, mas no nosso caso é exatamente essa. Essa escola, a gente poderia estar falando de vários aspectos dela, mas hoje a gente quer fazer um recorte específico, que é o recorte da agroecologia. Então, aí os companheiros e companheiras que já acompanham a escola há um tempo podem sentir falta, né? Faltou isso, faltou aquilo, porque a gente quer focar na questão da agroecologia, que é o objeto dessa live. Outra coisa importante também é que não estou aqui para passar receita, não é objetivo. Não é objetivo, vou anotar aqui o que Obed vai dizer, ou o que Uli e Matheus disseram, da Paulo Freire, ou da formação de educadores que a gente fez, e vou fazer igualzinho na minha escola. Não é esse o sentido, né? O sentido é a gente demonstrar como esses caminhos vêm sendo percorridos e cada um, a partir de sua realidade, verificar o que lhe serve e o que não lhe serve, né? Adaptar o que precisa ser adaptado, enfim. Bom, no nosso processo histórico, a agroecologia, a gente começou a trabalhar ela a partir de dois caminhos. Um caminho que é a agroecologização das disciplinas. Eu não sei se essa palavra existe, mas ela serve direitinho para o que a gente tenta fazer. Então, existe um currículo, né, das disciplinas básicas, da educação básica, já pré-estabelecido pelo Estado, e existe um currículo da educação profissional também já pré-estabelecido pelo Estado. E o Estado certifica esses cursos desde que a escola dê conta desses conteúdos. Então, a gente, enquanto uma escola formal, e no nosso caso aqui eu estou falando especificamente do curso técnico de agroecologia com nível médio, né, que acontece lá no assentamento. Aí, nesse caso da escola formal, a gente precisa dar conta desses conteúdos estabelecidos. Então, como precisamos dar conta, precisamos de um caminho em que a gente agroecologize, isso mesmo, esses conteúdos. Um outro caminho foi construir novas formas, novos tempos, novas atividades, novos lugares. Isso, em parte, a gente fez dentro da carga horária já estabelecida, né, pelo Estado, e parte a gente fez fora, para além da carga horária, né? O currículo de agroecologia do Estado, para o curso técnico padrão, ele é 100% teórico, ele não prevê nem momentos educativos práticos, como não prevê carga horária para os educadores fazerem essas práticas. Então, o que a gente consegue inserir dentro das caixinhas de cada disciplina, tudo bem. O que não consegue, a gente depende do trabalho militante, do trabalho voluntário dos educadores, porque isso precisa acontecer no contraturno. Tanto o transformar as disciplinas por dentro para a agroecologia está ali, aí, usando o Paulo Freire, né, quando ele fala de preencher, então é como se a gente estivesse preenchendo as disciplinas de agroecologia, de química, de história. E as novas formas, elas se retroalimentam, né? Então, uma vai se desenvolvendo na medida da outra. O que vai clareando para a gente, o que mexer em cada disciplina, é justamente o fato da gente fazer atividades para além das disciplinas. Aí eu acho que isso é a questão central
que se todos nós conseguirmos visualizar nas nossas escolas, a gente dá um passo enorme. Bom, como vai essa retroalimentação, né? Primeiro, a gente formulou uma série de ações, de atividades, de metodologia. A especialização da Escola Popular, em parceria com a Fiocruz, aí foi fundamental para isso. A ajuda da UNEB aqui no Campus 15 de Valença, a professora Ana Lúcia também foi fundamental para isso. As formações que o MST propõe também vêm sendo fundamentais para isso. Bom, nesse conjunto de atividades, eu poderia separar um primeiro bloco, que são as atividades que proporcionam pesquisa, que proporcionam sínteses, que proporcionam vivência. Esse é um primeiro bloco que serve, além de fazer pesquisa, síntese e vivência, ele serve para fortalecer o sentimento de identidade enquanto lugar. Então, é o bloco em que as pessoas se debruçam sobre o território, sobre o lugar onde vive. Uma pergunta a se fazer a cada estudante: será que você conhece tudo de sua comunidade? Não só estudante, a cada pessoa você conhece tudo. Será mesmo? E a utilização dessas metodologias investigativas tem demonstrado que quase todo mundo desconhece vários aspectos de sua comunidade, mesmo tendo nascido e crescido lá. A primeira metodologia é o inventário da realidade. Então, é um processo de pesquisa aí organizado em grupos, os estudantes saem nas comunidades, né? A gente separou em porções da realidade, como se a gente pegasse a realidade, que é um bolo, e fatiasse em blocos, né? Então, o que se refere a recursos naturais, o que se refere a relações de trabalho, o que se refere a todos os aspectos que a gente conseguiu enxergar na vida separado. O que a juventude faz quando não está na escola, o que produz, como produz, quais recursos naturais tem no assentamento. Então, um leque de perguntas. É muito importante, pelo menos para a gente foi, que os estudantes sejam protagonistas na elaboração dessas perguntas, porque são eles que vivem nas comunidades, são eles que sabem coisas sobre a comunidade, e são eles que não sabem também. Então, o papel do educador é do problematizado, instigar, sim, isso e aquilo, e ele desenvolvendo as suas perguntas. Aí os grupos saem, né, por comunidade. É interessante também a ruptura com o formato seriado. Então, no nosso caso, a gente atende 11 comunidades diferentes. Então, dividimos em são 3 salas, primeiro, segundo, terceiro ano. Tá? Mas no período do inventário da realidade, a gente não divide em 3 salas, a gente divide por comunidade ou grupos de comunidade, quando tem pouca gente ou uma é próxima da outra. O inventário da realidade nos dá uma série de elementos que depois, no planejamento do ano e nos planejamentos da unidade, vão preenchendo as disciplinas. Bom, mas a gente percebeu que o inventário, como se estivesse faltando coisas, né? No nosso caso, a gente prioriza o início do ano para fazer essa pesquisa, para que isso influencie o ano inteiro. Mas a ideia é que o processo de pesquisa da comunidade onde a escola está, da vida que se vive, ocorra durante o ano inteiro, né? Não seja um processo interrompido. Aí, diante disso, também na especialização, a gente teve acesso a mais 3 metodologias que completam esse desenho. O outro é um mapa falante. Nesse mapa, aí, os professores de geografia, a finalidade não é tanto a escala. Então, não é tanto distâncias, né? Essa exatidão não é a preocupação, pelo menos para a primeira versão de mapa. Nos anos seguintes, a gente pode ir qualificando e aprofundando. Mas, na primeira versão, central é construir com o educando a identificação dos fixos e fluxos que existem dentro do seu assentamento. O que tem no seu assentamento? O que tem na sua comunidade? O que existe lá? E aparecem coisas, eles vão descobrindo, aí tanto eles descobrem como nós descobrimos, por exemplo, onde é o lugarzinho do namoro, onde as árvores mais antigas, todo mundo conhece as nascentes, uma série de elementos que vão aparecendo. E, em seguida, os fixos e os fluxos, de onde as pessoas vão, para onde vão. Aí, nossa região ela possui vários fluxos migratórios bem pesados que impactam fortemente na evasão dos estudantes, né? Então, migração
para seringa em São Paulo, migração para café em Minas Gerais, para cana em São Paulo, migração para cidades da região, migração para as capitais. Então, é um processo, migração entre as fazendas na busca de trabalho, então é um processo migratório constante e permite ver esses frutos. O terceiro foi a linha do tempo, que é um trabalho de memória. Esse a gente faz mais com a turma de educação de jovens e adultos, né, com os adultos já, que vem no sentido de um trabalho de exercício de relembrar, né, de memória. E a nossa memória, ela é menos cronológica, a memória quanto mais do passado, ela vai perdendo a cronologia. Então, a ideia não é assim, começou assim, depois teve o quê, depois teve o quê. Então, a gente segue para o nível de importância. Você passa os eventos que ocorreram na comunidade que mais marcaram, aí constrói o seu espaçamento no tempo, entre esses eventos, os outros eventos, e assim você vai chegando no miúdo até compor. A última metodologia, essa a gente não fez, né? Seria esse ano, mas a pandemia inviabilizou, que é de sistemas agrários. Aí não vou tratar muito, porque vamos falar só do que a gente já fez. O segundo aspecto, então, nesse primeiro aspecto, a gente se debruça sobre o território para entendê-lo, e a agroecologia acontece ali, naquele território, através da pesquisa, da síntese, da vivência, e fortalece a identidade do lugar. No segundo aspecto, a ideia é aprofundar a questão da identidade, porque, veja só, nós estamos falando de agroecologia, que é muita coisa, é forma de vida, é forma de produzir na agricultura, é forma de consumir os alimentos, é como o comércio de alimentos se organizam, é qual a valoração que a gente dá a alimentos. E o sujeito o construtor da agroecologia é o agricultor e a agricultora. Não tem como ser outro. É o agricultor e a agricultora que constrói ou não a agroecologia, né? Cabe a esse sujeito social a construção da agroecologia. Mas que sujeito é esse? Aí o jovem está lá na escola. Quem sou eu? Eu sou negro, sou agricultor, moro no assentamento, sou sem terra. Esses elementos que compõem a identidade da criança e do jovem, eles estão dados, eles estão definidos, isso está bem resolvido? É muito provável que não, porque é justamente um período de discussão da identidade. Então, nesse aspecto, a gente vem introduzindo eixos temáticos, né? Nós introduzimos o eixo do Abril Vermelho, que esse vai tratar da questão da identidade de classe, né? Através da luta do Movimento Sem Terra, aí rememora o episódio do massacre de Carajás, debate a questão agrária na região, no estado, no país, enfim. Mas aí, trabalhando essa identidade de classe, tem o Novembro Negro, que é para trabalhar a identidade racial. Então, já compõe um outro elemento de quem eu sou, né? Aí cada jovem desse de quem é muito impressionante a gente ver o quanto é fundamental discutir isso. Então, a gente chega a ver jovem de assentamento de reforma agrária que diz que é contra a ocupação de terra, diz que ocupar terra é roubar. Aí o menino, a menina, participa de um eixo desse, vai estudar através de metodologias lúdicas, pesquisa e assim vai, sobre a questão agrária brasileira, sobre por que o pai dele, a mãe dele, o avô dele se viu numa situação de ser sem terra e foi necessário um programa, uma política pública para resolver esse problema histórico, né? Então, aí o estudante muda a perspectiva. Não, eu achei que meu pai tinha pego a terra dos outros e eu descobri que ele participou de uma política pública. Eu descobri que o Estado brasileiro, né, que o governo no momento, o Estado, comprou aquela terra fazendeira. Eu descobri que tudo aquilo que aconteceu com meu pai, que eu achava que era feio, foi exatamente o transcorrer da legalidade. Então, isso transforma. O Novembro Negro na questão racial, e aí ainda está em aberto, né? Faltam outros eixos temáticos para a gente ir completando. Então, embora a gente faça alguma coisa no mês da luta, que simboliza a luta das mulheres, a gente precisa transformar esse eixo temático, né? O eixo de gênero precisa chegar na escola, juventude, e assim vai. Por fim, o último bloco de ações é que, tanto para a gente
mudar as disciplinas por dentro, que é devagar, é passo a passo, à medida que o caminho vai se clareando, tanto com as ações que a gente faz por fora do tempo, por fora do momento aula, do tempo aula. É preciso material didático para isso. E agora, cadê o material didático? A ideia da agroecologia é que a vida se transforme em material didático, que a comunidade se transforme em material didático e que a escola recrie esses materiais que existem nas comunidades ou que pode existir para resolver problemas da comunidade ou pode existir para atender necessidades da comunidade na escola. Então, a gente introduziu dentro do currículo, né, todos os estudantes participam por essas atividades de diferentes formas, em diferentes momentos, como parte do seu aprendizado. No nosso caso, muito como formação técnica, já que é técnica em agroecologia, mas também como parte da educação básica, né? As aulas de química, de física, biologia, história, geografia, enfim, português, outras disciplinas também bebem nessa mesma fonte. Aí a primeira é o quintal produtivo, que é algo que a gente traz do semiárido, é muito forte no semiárido a ideia de que as famílias agricultoras preencham o redor de casa com comida. Então, eu planto ao redor de casa o suficiente para a minha família comer, né? Isso possibilita a família, a comunidade alcançar a soberania alimentar. Então, a gente faz esse debate todo casado e temos um quintal produtivo na escola. Então, eles trabalham lá, aí a gente vê declividade, adubação, enfim, todo o processo de produção de horta, né, de comida. Temos também a produção de fitoterápicos, esse a gente faz junto com o setor de saúde do MST, que é o processo de cuidado, né? E agora, na pandemia, isso se tornou muito forte. Como é que a gente cuida uns dos outros? Como é que a empresa pegou a planta, nadou, extraiu a substância, fez o comprimido, e a mesma planta que você tem no fundo de casa de graça, você tem que ir lá pagar não sei quantos reais pelo comprimido. Como isso aconteceu historicamente? Essa produção ainda é artesanal, né? Mas a gente está no processo de maquinificação dela. O sistema de água é outra questão. Aí, eu quero fazer um parêntese, porque, olha, o Estado, sabiamente, para não dizer o contrário, construiu uma escola e não botou água. Aí a escola está lá, parece que o tubo da Embasa passa na porta dela, só que ela está a 15 quilômetros do tubo da Embasa, né? Porque está na zona rural, a 15 quilômetros, não botou água, não cavou poço, não fez nada. Isso nos gerou uma situação que a gente precisou buscar fontes alternativas de água. Recorremos às nascentes próximas, né? Isso foi dando paliativo, né? Foi amenizando, mas também trouxemos algo muito forte no semiárido, que é a captação e armazenamento de água da chuva. Isso resolve tanto você ter água permanentemente, e nós estamos numa região que chove absurdamente, em média 2.000 milímetros por ano, é a mesma média de pluviosidade da Amazônia. Então, aqui, esse recorte do Baixo Sul aqui no litoral chove muito. Então, hoje a gente capta menos de 50% do telhado da escola e conseguimos abastecer mais de 80% da necessidade de água que a escola tem, inclusive do quintal produtivo, dessas tecnologias mais no entorno. Um outro experimento muito importante está sendo a fossa de bananeira, a fossa de evapotranspiração, que é uma fossa que transforma, né, a água suja em vapor d'água através das bananeiras, né, e o nutriente, o sólido, em nutrientes para as plantas e futuramente em banana. Esse a gente conseguiu recentemente uma doação de uma professora da UFRB, do material que faltava, e aí vamos finalizar agora, né? Viveiro de mudas, criação de abelhas sem ferrão, né, como alternativa também para a produção de fitoterápico. Visitas técnicas, estágios, e aí, no fim desse, a gente montou o que a gente chama de núcleos produtivos, que se inspira na organização histórica da classe trabalhadora e de grupos, né, núcleos. Aí no MST a gente chama de núcleos de base, a igreja também já chamou, em outros lugares
se chamou sovietes, enfim, vários nomes já tiveram, e a chama de nu produtivos. E é nesse espaço que os estudantes debatem as questões da escola, decidem, né? Aí tem uma representação estudantil. É nesses espaços dos núcleos que eles influenciam na pedagogia, então a gente, com muita recorrência, coloca na mão deles o processo decisório, então o que vai ser apresentado, como vai ser, o prazo, enfim. E, com a parceria com o CESOL, estamos comercializando a produção da família desses estudantes. Então, a escola técnica ela consegue, por um lado, capacitar, não capacitar descontextualizadamente, é uma capacitação que é para o mundo, mas é uma capacitação que tem lugar, que tem um pé no chão, que tem cor, que tem classe, né? Capacitar esse técnico, capacitá-lo para o trabalho, para ele ser empregável, mas também a gente quer que a escola consiga ser um acelerador, um potencializador, um impulsionador do desenvolvimento da agricultura e da agroecologia na região. Porque o que a gente vem percebendo é que, mesmo na agroecologia, quando o camponês, quando as comunidades não acessam a maquinário, não acessam ao beneficiamento, a renda continua baixa. Então, nós estamos nesse desafio, atrelando a formação técnica. Seria muito legal se eu conseguisse mostrar as imagens para vocês, né? Não deu dessa vez, vamos ficar devendo, mas vocês podem acompanhar o Face da escola, entrar em contato com a gente, ou através da Escola Popular, para poder ter acesso a esse material. Tudo isso que eu falei agora está escrito. Então, em agosto, sai o TCC dos 3 educadores que estão fazendo a especialização, né? Esses conteúdos estão escritos e refletidos no TCC. Então, a partir de agosto, a gente vai poder compartilhar, né? Aí, no detalhe, com todo mundo. E, em breve, também, a gente vai poder compartilhar o PPP assim que a gente completá-lo, né? Estamos aí há 1 ano e pouco nessa construção, com muita participação popular, com muita reflexão, com muito debate, preocupado muito mais com a qualidade do que com o prazo, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos e todas. Espero que tenha ajudado a clarear o caminho que todo mundo vem seguindo. Um abraço enorme. Eu vou esperar. Então, muito bem, Obed. Já agradecida ao nosso camarada Obed também por essa linda experiência de muitos desafios que é lá na Escola Luana, né? E nós estamos já caminhando para o final da nossa live. Mais uma vez, agradecer a todos aí que entraram, os que estão até agora. Né? Tivemos aí a participação de vários estados, como colocamos, né? Ceará, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e tantos outros. O nosso muito obrigado. Esse programa, né, Conversando com a Escola Popular, tem sido essa ferramenta agora em tempos de pandemia, para que assim a Escola Popular ela vem trazendo, né, os seus diversos diálogos de saberes, suas diversas experiências em todas as escolas do campo. E o nosso tema foi Educação do Campo, e a gente está aí as 2 experiências, ou se não as 3, né, que a Escola Popular trouxe aí a formação dos docentes em agroecologia. Obed, a companheira Uli também são estudantes aí da especialização, estão caminhando para os finalmente, né, logo aí esperar a defesa do TCC deles, estará aí registrado, né, um documento importante sobre esse processo. E tem uma pergunta que foi feita para a companheira Dionara, né, foi na fala dela. Então,
A gente agradece os diversos comentários que os camaradas colocaram aí nas redes, e teve apenas uma pergunta. Também agradecer por toda a experiência que os companheiros trouxeram e reafirmar aqui, né, dizer que educação e agroecologia, educação do campo, é um grande desafio dentro do nosso estado da Bahia. Está aí essas 3 experiências, mas nós sabemos que existem outras, e se tratando, né, das escolas do MST, temos 126 escolas em todo o estado, e o coletivo de educação ele vem fazendo vem com esse desafio, né, de discutir a agroecologia nessas 126 escolas. Nós temos 787 educadores nas escolas do MST no estado, somando, então, 10.365 educandos, da educação infantil até o ensino médio. Então, está aí, né, um número, o qual é um grande desafio para nós, e a Escola Popular, nessa conversa, nesse debate, tende, né, a intencionar esse debate chegar nos outros territórios, para além do Extremo Sul e para além do Baixo Sul. E a pergunta que foi colocada aqui, né, foi pelo Instagram, a pergunta é da Ed Santos, né, e a Ed pergunta, existe uma preocupação muito grande no campo educacional, que é o trabalho na educação do campo. Então, como fazermos a formação do professor já estacionado? Então, Dionara, essa é a pergunta, como fazer a formação do educador, daquele educador que está lá dentro da escola do campo, mas que na pergunta dela já está estacionado. Eu entendi, né, talvez não tenha o desejo de estar nesse processo de formação como aqui vocês trouxeram aí na experiência, na formação docente. Então, a palavra é com Dionara para responder essa pergunta, para nós irmos para o encerramento da nossa live. É uma pergunta para a gente pensar, e a gente pensa o tempo todo, né, Eliane e os companheiros, que todo mundo que está na escola sabe que nem todos os educadores, eles se identificam com o seu papel, né, com sua função de educar na perspectiva de determinado projeto histórico, que é o nosso de transformação, né? Então, a gente tem trabalhado muito a partir desse desafio, né, de como o educador ele pode, a partir de uma formação crítica, né, a partir das pedagogias críticas que a gente acredita, né, a partir da educação popular, da pedagogia socialista, do MST, da pedagogia histórico-crítica, né, a gente consegue, através do estudo, da fundamentação, fazer com que os educadores eles compreendam, né, o que é a escola, né, que espaço é esse dentro de uma sociedade, que função é atribuída a essa escola dentro da sociedade, e o que representa ser um educador dentro dessa sociedade, né? Por isso que a gente, desde o início da fala da gente, a gente colocou que a escola, para nós que estamos trabalhando na perspectiva da agroecologia, ela é um espaço a ser disputado no sentido da concepção de educação, no sentido dos projetos políticos pedagógicos que estão vivos lá dentro. Às vezes até a gente tem um projeto político pedagógico bonito na gaveta, mas o que é implementado é outra coisa, né? Então, a gente acredita muito que é a partir da formação, a partir da organização de coletivos de educadores, né? Eu acho que a gente aprende muito aqui com as experiências que a gente tem tido contato, né? Onde a agroecologia tem avançado, às vezes nem é nos territórios que a gente tem a agroecologia mais avançada, né, Eliane? Mas é nos espaços onde a gente tem escolas mais organizadas, onde a gente tem coletivos de educadores
que assumem a escola para si, né, que não ficam tão dependentes dessa tutela, né, das secretarias de educação, mas que tem clareza do projeto pedagógico. Então, é um grande desafio, mas a gente precisa apostar, né, no estudo, na formação e na vinculação desse professor com as comunidades, né, enxergar nessa comunidade o espaço de vida, né, o espaço que a escola está inserida. Acredito que seja isso, mas é um grande desafio, né, onde a gente não encontra uma gestão compartilhada, onde a gente encontra uma hierarquia que só atende à Secretaria de Educação, aquelas mais, enfim, problemáticas com a proposta de educação do campo, a gente tende a ter mais problemas, né? Onde a gente tem educadores e comunidade envolvida num coletivo, a gente tem como avançar mais nos processos, né? Mas é um grande desafio, né? Ok, Dionara. Muito obrigada pela resposta, e a Aedes Santos. Esperamos que conseguiu mediar ou responder a pergunta dela, né, que é um tanto difícil, mas, enfim, gostaríamos também de dizer a todos e todas que estiveram conosco aqui na live que tem, né, o filme aí foi feito, o filme tanto da Escola Paulo Freire quanto da Escola Luana, foi durante essa semana, esteve aí no Facebook, no Instagram, no YouTube das duas escolas. Então, quem tiver interesse de conhecer a experiência das duas escolas num tempo maior, pode entrar lá e ver, né, as experiências dos estudantes. Dizer também, né, que hoje, às 16 horas, ou seja, daqui a pouquinho, a Escola Popular de Agroecologia, falando, né, sobre experiências de educação do campo. Então, vai estar no Face, vai estar no Instagram, e todas as redes, aí, o qual fez agradecer. Mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aí conosco, né, até agora. Não deixa de assistir, de ver aí o lançamento do filme da Escola Popular. Quero deixar aqui agora aberto, nos últimos minutos, para o companheiro Obed, companheira Uli, companheira Dionara, fazer os agradecimentos, eu diria assim, né, a essa grande live que tivemos aí foi um número grande de companheiros e companheiras assistindo. Esperamos que foi boa, né, as experiências que nós trouxemos. Então, está aberto aí para vocês três, para a gente encerrar. Dionara. Agradecer, né, o tempo que cada companheiro, cada companheira, amigo do nosso movimento destinou, né, para estar, enfim, nesse momento, né, assistindo a nossa partilha de conhecimento, né, que são conhecimentos que estão atrelados a uma prática social, né, engajada na luta pela transformação, comprometidos com a transformação da escola, né, a serviço da nossa classe trabalhadora. Dizer que agora a gente está num processo aqui no estado da Bahia de reformulação, né, do currículo dos municípios, e tem sido uma luta, né, nossa, desde a perspectiva dos camponeses, tá enfatizando a pertinência, a importância de se termos a agroecologia dentro dos currículos das prefeituras, dos municípios, a partir da nossa concepção de educação do campo, né? Então, aqui no estado, aqui na região, a gente tem aprovado no currículo agroecologia em 3 municípios, mas a gente precisa avançar para mais municípios para seguir, então, esse caminho de construção coletiva, né? Então, foi um prazer a gente estar tendo essa oportunidade
pedir que quem puder assista, né, nosso filme da escola, assim como a Eliane falou, tem das outras 2 escolas também. Agradecer a Obed, a Uli e a Matheus, que são companheiros que estão nos ajudando muito, e outros tantos companheiros, né, os 42 educandos e educadores da especialização de Educação e Agroecologia, a construir, né, a avançar nesse processo da agroecologia na educação básica, e também as companheiras da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, a companheira Marcela, a companheira Ana Keila, o companheiro Alexandre, Ingrid, que tanto nos ajudam, né, a pensar, a formular e colocam seus conhecimentos a serviço da classe, né? Então, isso acho que é muito importante. Um abraço a todos e todas, e que possamos assistir o nosso filme agora. Uli e Matheus. Então, queremos agradecer, né, esse momento riquíssimo, onde a gente pôde aí socializar um pouco da nossa experiência, né, da agroecologia desenvolvida em nossa escola. É algo que Dionara trouxe que é muito importante, que os municípios baianos estão nesse processo de construção do currículo, né? E o quanto é importante estar levando a agroecologia para dentro, né, das escolas do campo, né? Fortalecer essa proposta e entender também que ela não é apenas uma disciplina, né? Que não vai ser encaixotada apenas na disciplina, ela é para além disso, né? Trabalhar a escola, reafirmar esse trabalho da agroecologia com as nossas crianças, jovens e adultos no processo da transformação social, né? Que ela venha contribuir no processo de transformação da nossa comunidade. Então, e aí eu também queria agradecer a todos que estão que é um momento de muita importância para nós, enquanto construtores desse conhecimento. E eu queria deixar um abraço para todos que estão assistindo, para a Eliane, para a Dionara e para o Obed. E nossos educadores que também estão assistindo aí, um grande abraço. E nossos companheiros aí de Cabral, que também estão assistindo a nossa live. Isso, não podemos deixar de agradecer a todos que fazem parte, né, dessa construção da agroecologia no chão da escola mesmo. Então, agradecer a todos os educadores da Escola Municipal Paulo Freire, a todos os alunos e a todas as pessoas que estão inseridas nesse processo. É isso. Obed. Meu povo, que saudade, hein? Saudade da gente junto. Mas, enfim, sigamos. Graças a Deus que hoje a gente já inventou o celular e o computador. Já pensou antes, que barril. A gente ouve muita gente dizendo assim que as coisas não podem mudar, né? Ah, não muda não, é assim, tá assim, não sei o quê. Aí vem uma pandemia dessa e muda tudo. Então, fica aqui a mensagem de que outro mundo é possível sim, outras escolas são possíveis, uma sociedade onde a liberdade existe, onde a gente seja emancipado, onde a gente não se envenene, não se maltrate, não se explore. Então, um abração enorme para todo mundo, beijão e até a próxima. Então, aquele abraço, aquele cheiro da Bahia para todos e todas que estiveram conosco, e dizer que outros momentos, conversando com a Escola Popular, virão aí, né, de riquíssimas experiências que essa escola tem mediado, tem construído enquanto processo, né, de formação em agroecologia. Então, um imenso abraço a todos e até a próxima live, conversando com a Escola Popular. Um abraço a Uli, Obed, Dionara, Matheus. Abraço a vocês e muito obrigado por construir histórias dentro dos nossos territórios. E não esqueça, às 16 horas, logo, o lançamento do filme da Escola Popular, Educação e Agroecologia. Tchau.